Olá, muito boa noite. Está no ar o Cuidando de Você. É uma alegria mais uma vez estar entrando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, porque estamos ao vivo tanto na TV Rio Doce, canal 6, também na TV a cabo, canal 10, mas também em qualquer lugar do mundo, através das nossas redes sociais, principalmente o Facebook. A nossa live está disponível. Inclusive, se você conhece alguém que mora fora da cidade, mora fora do estado, mora fora do país e quer que acompanhe essa entrevista, então manda o link para ele que você vai estar contribuindo com informações importantes. E depois que acabar a entrevista, caso você não possa acompanhar na íntegra, você pode assistir também, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube da TV Rio Doce. O tema de hoje, mais uma vez, todos os temas são importantes, né? Mas em termos de saúde pública, este é um tema tão importante, né, que merece atenção, que muitas vezes a gente passa despercebido, nem pensa que está acontecendo essas coisas aqui, que essa doença está acometendo pessoas, está causando tantos males. Ainda, vamos falar sobre tuberculose. Né? É algo prevalente, é algo que acontece, que afeta pessoas, que pessoas estão tratando, pessoas não estão tratando muitas das vezes, desconhecem, há muita desinformação, estamos aqui para jogar luz. E para ajudar a gente, nós estamos aqui com a convidada, especialista, médica sanitarista Catiúcia Cardoso Rodrigues, que aceitou o nosso convite. Doutora Catiúcia, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, querido. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante como você bem disse. Pois é, mas às vezes o tema, o problema de saúde, as pessoas deixam passar de lado, né? Não falam tanto, tantas doenças aparecendo aí, tantas coisas acontecendo, mas não falam tanto, não se atentam tanto para a tuberculose. Mas é uma doença que é prevalente, ela é comum ainda hoje? Isso, infelizmente, Governador Valadares está entre os 5 municípios com mais casos em Minas Gerais e também com mais óbitos. Então, muitas vezes a pessoa apresenta alguns sintomas que não valoriza, especialmente a tosse, e muitas vezes vai procurar o serviço de saúde de forma tardia e acaba, inclusive, podendo evoluir a óbito. Então, é uma doença que tem cura, mas muitas vezes quando a pessoa procura tardiamente... Então, olha, acende o alerta aí para você, para quem você gosta, e preste atenção nessa entrevista de hoje. Vamos começar didaticamente perguntando o que é a tuberculose. Isso, a tuberculose é uma doença infecciosa, é causada por uma bactéria. Essa bactéria é chamada de bacilo de Koch, o nome mais comum, mas é o Mycobacterium tuberculose. E essa bactéria ela pode inflamar qualquer lugar do corpo, infeccionar qualquer lugar do corpo, mas especialmente o pulmão. E a transmissão é de pessoa a pessoa, pela fala, tosse, espirro, de uma pessoa que está sem tratamento com uma outra pessoa que de alguma forma é vulnerável ou suscetível. E essa doença, ela tem algum grupo de risco que é mais suscetível a essa doença? Sim, nós temos pessoas que vão ser imunologicamente mais vulneráveis, entre elas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas desnutridas, pessoas diabéticas, tabagistas, pessoas em situação de rua, privados de liberdade, que usam álcool, droga, já falei de tabagismo também, indígenas. Então, é um grupo muito grande de pessoas, né? A gente pensa, às vezes tem um estereótipo, uma pessoa com tuberculose é a pessoa em situação de rua, a pessoa privada de liberdade, mas não. Pode estar entre os diabéticos, entre os tabagistas, entre pessoas, por exemplo, estão fazendo algum tratamento que abaixa a imunidade, como câncer ou alguma doença reumatológica. Então, é muito importante a gente realmente conhecer e suspeitar dessa doença. Doutora Catiúcia, eu lembro muito da minha avó falando, até minha mãe falando que quando elas moravam no interior, na roça, né? Às vezes vilarejos inteiros tinham uma doença e eram isoladas, famílias que morriam quase todas e muitas vezes queimavam as casas, assim, bem antigo mesmo, porque era uma doença realmente que é endêmica e epidêmica mesmo, né? Uhum. Hoje a gente não ouve falar tanto, mas só de existir a doença ainda preocupar, ou seja, justificar uma entrevista como essa, nós já devemos nos preocupar, porque é uma doença que todo mundo está suscetível. Claro que existem os grupos de risco, mas as pessoas, todos nós estamos suscetíveis a serem contaminados. A sua fala é muito interessante, porque hoje a doença tem tratamento gratuito pelo SUS e tem cura. E quando a gente faz a detecção do caso, essa pessoa não precisa ficar isolada, né? Ela vai estar no convívio da família, o que a gente recomenda que, se ela tem contato com uma pessoa idosa ou criança, ou alguém que tem alguma doença, né, alguma comorbidade, que no encontro ela use máscara nos primeiros 15 dias. Mas depois, quando ela vai ter um exame negativo, entre 15 dias e um mês, a vida vai completamente normal, então não precisa de isolamento. E talvez por essa marca na nossa mente tão pavorosa, porque tinha que isolar, as pessoas hoje, às vezes, entendem tuberculose como um decreto de morte. Não é assim. Por isso que a gente conversa muito. Tem tosse, a tosse está prolongada, ela tem mais de 3 semanas,
você pode fazer o exame de forma gratuita, não precisa nem de pedido médico. Então, é muito fácil de você suspeitar e pensar, né, na doença e ir lá fazer o exame e depois, lógico, tem que ter uma consulta médica, acompanhamento, mas ter acesso ao exame é algo muito fácil e rápido, indolor e gratuito. Doutora Catilce, você falou sobre a tosse, que é um sintoma importante, febre também é um sintoma importante, e tudo isso acaba nos remetendo a doenças que nós estamos habituados a conviver com elas. Gripe, está chegando aí ao outono e inverno, né? Sim. Viemos agora aí dessa pandemia terrível da Covid-19, que tem sintomas similares, né? Então pode-se muito confundir os sintomas da tuberculose com essas doenças. Isso. Né? Então, o que eu brinco com meus pacientes no consultório, né? As pessoas, mas eu sou tabagista, eu tuço mesmo. É uma sinusite. A questão da tosse da tuberculose é que ela é prolongada. Né? Então, ela dura mais de 3 semanas. Em algumas populações especiais, como a população em situação de rua, que não tem muita noção do tempo, privado de liberdade, e o indígena, tosse em qualquer tempo, a gente tem que pensar em tuberculose. Mas nas outras populações, 3 semanas, diabéticos 2 semanas. Mas bem, a tosse está prolongada. Aí chega no consultório, eu estou com tosse, vamos fazer o exame de escarro. Mas eu não tenho tuberculose. Ele ainda brinca e fala assim, então vamos lá, parabéns, você está contratado. Eu falo, contratado? Contratado para ficar na porta e falar assim, tem? Não tem. Não tem como saber. O exame de escarro é um exame muito prático de fazer, né? No lugar aberto, de manhã, sem escovar os dentes, em jejum, vai pegar um potinho daqueles de coleta de urina, destampar, vai inspirar fundo, provocar a tosse, raspar a garganta, provocou a tosse, colheu aquele material, fez isso umas 3 vezes, tampou o potinho, protegeu com papelzinho higiênico para não tomar sol, porque a bactéria ela não gosta do sol, né? Ela morre com o contato com o sol. Então, a gente tampa o frasco, leva ao Credempes com documentos de identificação e com o cartão nacional de saúde, sem pedido médico, o exame é executado. A gente tem 2 tipos de exames que eu posso explicar depois melhor. E ali a gente já tem um ótimo marcador se a pessoa tem ou não tem tuberculose, e aí a gente pode, né, desencadear o processo de cuidado, que não é só o exame, a consulta médica, multiprofissional, e fazer o cuidado com essa pessoa. Então, a gente viu que há política pública, há um programa específico, né, para poder acolher, para poder tratar, para poder diagnosticar e cuidar dessas pessoas, né? É o Credempes? Isso, é o Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais, doutor Alexandre Castelo Branco, que fica ali na rua Oswaldo Cruz, número 21, perto do Hospital Municipal, do Lar dos Velhinhos, em cima do antigo anexo Rui Pimenta. A coleta de exames, a gente recebe material de 7 às 9 da manhã, e ali esse escarro ele vai ser processado de 2 formas, né? Um é um exame mais comum, que é mais antigo, que é a baciloscopia, que o escarro ele é colorido e olhado no microscópio. E o outro, que é um muito mais sensível, que o governador Valadares é um dos poucos municípios que tem, em parceria com o Ministério da Saúde, que é o teste rápido molecular. E é rápido porque demoraria muito tempo para fazer esse exame, mas numa máquina específica, a gente faz um exame bem especializado, que é o PCR em tempo real, e a gente detecta fragmentos do DNA da bactéria, e ali a gente vai, então, ter muito mais chance de encontrar a bactéria tuberculose e detectar a doença. Essa é uma das causas de nós estarmos aumentando o número de casos diagnosticados, porque melhorou o diagnóstico. E as pessoas estão procurando um pouco mais, né? Tem que fazer muito mais essa procura, né? E a partir do momento que há detectada, a pessoa ali fez o exame, está com tuberculose, né? O que é feito a partir de então? Então, diagnosticada a doença, então, só voltar um pouquinho e dizer que o diagnóstico ele é principalmente pelo exame de escarro, mas tuberculose pode acontecer em outros órgãos. Então, pode ter na pele, pode ter nos olhos. Olha que interessante, sim. hein? Presta atenção. Pode ter fora do pulmão, na pleura, pode ter em linfonodos, gânglios do corpo, vários outros lugares, né? No sistema geniturinário, todos os tecidos podem ser infectados pelo bacilo. Então, eu estou falando da situação que 85% dos casos, mas ocasionalmente a gente pode ter diagnóstico de outra forma, que vai precisar de uma biópsia ou de algum outro exame. Mas também os exames de imagem. Então, às vezes a pessoa descobre porque, estou com uma tosse, faz um raio-x, tem uma imagem sugestiva. É uma outra forma de diagnosticar. Essa forma do exame, ela é super importante porque ela já vai direcionar para a gente se a pessoa responde bem às medicações, tá? Então, diagnosticado, ela vai fazer raio-x de tórax, ela vai fazer exame
contra o HIV, porque muitas vezes, ou não raramente, as pessoas descobrem que estão com HIV quando descobrem a tuberculose, vão fazer exames de rotina para ver como é que está o fígado, como é que está o rim, e aí vão ser alvo desse cuidado de uma equipe multiprofissional, que é composta lá, né, no nosso serviço, pelo médico, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, assistente social, pelo farmacêutico, pelo bioquímico, pelos técnicos da enfermagem, toda a equipe preparada, então, para apoiar essa pessoa, porque é um tratamento que dura em torno de 6 meses. Então, a gente faz um tratamento para infecção de garganta numa semana, às vezes não toma direito em remédio, imagina 6 meses tomando antibiótico. Então, a gente entende que a adesão é um fenômeno complexo, multicausal, né? Tem várias causas, então a pessoa precisa entender sobre a doença, ser orientada, acionar as pessoas com que ela convive para que elas também sejam avaliadas, que é uma coisa que a gente pode conversar, que é super interessante. Então, essa pessoa, além do tratamento medicamentoso, ela vai ter suporte multiprofissional. Então, por exemplo, a pessoa que é vulnerável, ela vai ter acesso a alguns tipos de benefício, orientação para obtê-lo, se ela tiver em condição clínica desfavorável, ela, se for o caso, ser afastada do trabalho. Então, todo, né, lógico que com a indicação confirmada por um perito do INSS, mas todo esse processo a gente faz esse suporte. É um processo muito bacana, porque cada caso responde de uma forma, tem uma demanda, uma necessidade, que é um princípio do SUS que chama equidade, que a gente vai tratar as pessoas diferentes, de formas diferentes. Não dá para tratar todo mundo igual, né? Mas a gente tem uma base sólida, são protocolos, são normas do Ministério da Saúde que a gente aplica dentro da equipe para que essa pessoa consiga ser diagnosticada, tratada e curada num tempo adequado. Nós falamos aqui no passado, né, que a tuberculose realmente ela provocava o isolamento social da pessoa, as pessoas se afastavam, né? Sim. Não tinham políticas públicas acessíveis e eficazes como a que você está citando, né, e acabavam, infelizmente, falecendo, né? Mas hoje, né, o protocolo de atendimento, ele garante, né, principalmente inicialmente, tratando a eficácia, a eficiência desse tratamento, dessa cura? Muito elevada, né? Se a pessoa tomar corretamente a medicação, essas 180 doses, ela vai alcançar a cura. E como que a gente promove isso? A gente tem uma estratégia em parceria com as equipes de atenção primária, que esse tratamento ele é compartilhado. Então, lá na equipe de atenção primária e também no CREDEMPS, a gente oferece o que a gente chama de tratamento diretamente observado. O que é isso? Pelo menos 3 vezes por semana, nos 2 primeiros meses de tratamento, e depois 2 vezes por semana, nos próximos 4 meses, essa pessoa tem que tomar medicação vinda da mão de um profissional de saúde. Por quê? Está duvidando da pessoa? Não, não é isso, gente. É porque, na verdade, como é um tratamento complexo, é muito importante que ela tenha esse apoio profissional. Então, o profissional não só dá a medicação, quem dera que fosse da medicação, na verdade, ele orienta, ele vê se pode ter algum efeito colateral da medicação, pode acontecer, ele convoca os contatos, ele faz mais aquele reforço, né, para o acompanhamento. Muitas pessoas que tratam de tuberculose são vulneráveis. Então, além do tratamento diretamente observado, a gente também vai acionar parceiros. Então, às vezes é necessário que ela faça um tratamento para cessação de tabagismo, para diminuir ou cessar o etilismo, para diminuir ou cessar as drogas. Então, a gente também trabalha com parceria com os outros pontos da rede de atenção, da rede de saúde mental e os outros serviços, ONGs também, né, que também cuidam de pessoas que podem ter tuberculose. Então, a gente tem essa parceria para que a pessoa chegue ao final. Então, dentro dessa lógica de tomar a medicação corretamente, regularmente, tem cura. Infelizmente, a vida não é, né, matemática e nem tão simples. Então, tem casos que são complexos, que as pessoas moram sozinhas, tem outras várias doenças, e aí o tratamento tem que ser acompanhado muito mais de perto. E aí começa a gente a ver a questão do abandono, né? Então, o abandono é uma realidade, infelizmente, a gente tem casos de abandono. Nós não estamos, já tivemos algumas vezes abaixo do preconizado, que é 5%, mas hoje a gente está um pouquinho acima. E muitas vezes isso é devido por esses fatores. São mais vulnerabilidades, doenças associadas, às vezes efeitos colaterais, que fazem com que a pessoa não consiga concluir o tratamento. Para isso, tentando prever esses fatos, a gente usa uma estratificação de risco. É como se a gente classificasse cada pessoa e a gente dissesse, opa, esse aqui já abandonou no passado, então ele tem um risco de abandono agora. Então, a gente vai oferecer mais para ele, para que ele não abandone. Então, a gente tem várias tecnologias para nos apoiar
E é um trabalho, assim, muito intenso. A equipe trabalha com muita garra, com muita disposição. A gente está sempre se atualizando, né? Porque o abandono tem aumentado. E outra coisa que nos preocupa muito é o fenômeno que a gente chama de droga resistência. Pelo fato, a pessoa começa. Eu brinco com os pacientes e falo assim, numa guerra, quem morre primeiro? O mais fraco ou o mais forte? Não é o mais fraco? Então, imagina, eu comecei a tomar um antibiótico. Aí eu começo, falho. Hoje eu não vou tomar. Aí o que acontece? Eu começo a selecionar as populações fortes de bactéria, as resistentes. E aí, eu tenho que mudar os tratamentos se a pessoa tiver uma tuberculose droga resistente. Os tratamentos podem durar até 18 meses ou mais. Então, a situação começa, aí tem que referenciar para Belo Horizonte. Então, as coisas começam a não ficar como a gente gostaria. Então, o ideal é o quê? Diagnosticou rápido, tratou, acompanhou, curou, tomou o medicamento direitinho, avaliou os contatos e a gente conseguiu interromper a cadeia de transmissão. Então, é muito importante, você que conhece alguém que tosse, olha, eu falo isso com muita frequência, tinha um vizinho, estava dona de casa no sábado, né, organizando as coisas, eu ouvi o vizinho tossindo, fui lá e chamei o vizinho, e o vizinho asmático, eu falei, ô meu vizinho, meu querido, você está tossindo? Ele falou, a gente nem está se vendo, né? Ele falou, verdade, tem quanto tempo? Tem 3 semanas, espera aí. Passei a mão no papelzinho, Rua Oswaldo Cruz 21, fiz um aviãozinho, joguei para ele. Falei assim, aqui, vai lá segunda-feira, faz o exame de descargo. Então, não precisa de pedido do médico, é muito importante a gente desmistificar a doença. Não precisa ficar isolado, precisa se cuidar. É um tratamento de saúde, né, que faz a diferença. E aí, por que acontece a morte, né? Porque às vezes tem abandono, às vezes o diagnóstico é tardio, né? Às vezes a pessoa não se reconhece doente ou procura um serviço e o próprio serviço também não reconhece a doença. Então, a gente tem trabalhado muito divulgando sobre a tuberculose para que o profissional de saúde pense, para que as pessoas também se percebam a tosse importante para procurar o serviço de saúde. Então, tem portas para entrar fáceis, né? Claro que tem. Procure um posto de saúde de referência que vão te encaminhar, se você não sabe onde é o CREDEMPS. Procure um posto de saúde, tem os programas de atenção básica, são fenomenais, conhecem a realidade das famílias, conhecem a realidade das pessoas, podem indicar e vão indicar, e a partir de então faça adesão, porque a gente sabe que às vezes começa uma medicação, começa a melhorar os sintomas, aí abandona. Esse é um dos fatores, a pessoa começa a tratar e fala, não, eu estou melhor, posso parar. E aí, voltando na questão da atenção primária, em Valadares a gente tem uma equipe também que apoia com tanto cuidado essa rotina de buscar o exame de descargo na unidade. Então, às vezes a pessoa não tem o dinheiro para trazer o exame ao centro, mas a gente tem 2 rotas que fazem todas as unidades de saúde da cidade, que passam 2 vezes por semana. Então, ao invés de você ir lá no centro, você vai lá na unidade de saúde, eles identificam, cadastram o seu exame, e aí a gente tem os motoboys que buscam, né, esse exame e levam adequadamente para o CREDEMPS para ser processado. Então, a gente tem tentado facilitar ao máximo para que as pessoas tenham acesso ao exame. Pois é, tem um programa que funciona, que está operacional, que ajuda, que dá assistência do diagnóstico até a cura, até a alta do paciente. A infraestrutura está aí totalmente de graça, disponível. Então, por que ainda temos pessoas que morrem de tuberculose aqui em Governador Valadares? Por isso, porque às vezes não procuram, ou procuram tardiamente, ou se isolam, ou abandonam o tratamento. Então, é uma morte evitável. Né? Há como controlarmos, há como curarmos. Então, faça essa procura, tosse persistente, mais de 3 semanas, febre, eu até decorei, febre principalmente no final da tarde ali, né? Aquela emagrecimento. Emagrecimento, falta de apetite, até normal. Né? Procure, tem um exame fácil, né? Procurar. Se você não puder, algum familiar leva você ou busca alguém, vá lá no posto, fala, olha, meu familiar não está querendo vir aqui, mas está assim, assim, assim. Isso ajuda, evita a proliferação, a propagação da doença, ajuda no controle e ajuda a salvar vidas. Pleno século XXI, nós temos aí pessoas morrendo de tuberculose, gente. Não dá para aceitar isso, né? Tem tratamento, tratamento acessível, gente, é tratamento oral, não precisa ficar internado, não é? Dá para tratar em casa, tem acompanhamento, tem infraestrutura. Então, vamos procurar, vamos disseminar as informações. Esse programa fica aqui à disposição no Facebook, no YouTube. Compartilha com todo mundo e vamos ficar atentos. Os sintomas são claros. Aconteceu, apareceu, procure. Até para aliviar a consciência e descartar. De repente não é, mas se for, você tem toda a porta de entrada aí para ser tratado e ser curado.
Catiúcia, o nosso tempo já venceu, mas eu gostaria que voltasse outra vez aqui para a gente continuar falando sobre tuberculose, que é uma doença séria, mas que ainda existe, que ainda é prevalente, principalmente em Valadares, né? E há programa específico e bem eficaz, que a gente sabe disso. Então, convido para que retorne ao nosso programa para nós continuarmos falando sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada, foi excelente, passou tão rápido, eu nem vi. A gente podia Passa ficar rápido, conversando a noite passa rápido. toda. Realmente, o tema é muito vivo, muito rico e ela é muito didática, né? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez a você que acompanhou o nosso programa. Mais uma vez, compartilhe essa live, compartilhe esse programa que você vai estar compartilhando informação importante. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Cuidando de Você.